Olá, pessoal! Estamos aqui hoje com mais um Psicopauta. Eu sou a Manuela Chagas Eu sou a Lívia Galo. e hoje a gente vai receber a Valesca Zanello. Ela que é graduada em Filosofia e Psicologia pela Universidade de Brasília e doutora em Psicologia também pela UNB, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura da UNB. E ela faz algumas pesquisas em temas muito interessantes que particularmente eu adoro, e algumas delas são relação de gênero em diagnóstico psiquiátrico, em relação a xingamentos e também representações do sofrimento gendrado dentro da música sertaneja. É autora do livro Saúde Mental, Gênero e Dispositivos. E muito obrigada, Valesca, por estar aqui, por topar fazer essa conversa com a gente. É um prazer. Eu que agradeço o convite. Acho que vai ser um bate-papo bem legal. A gente ficou muito feliz que você aceitou. Muito obrigada. Para mim é um prazer, meninas. Valesca, se você puder começar um pouquinho contando dessa trajetória, como que você chegou a estudar gênero, como que você se interessou por esses assuntos. Bom, na verdade, o meu doutorado foi em psicanálise, né? Eu sou formada, como a Manuela falou, em filosofia e em psicologia. Eu fiz psicologia primeiro. Então, meu doutorado é entre psicanálise e filosofia da linguagem. Eu trabalhei as funções da metáfora na clínica, porque tem duas coisas que eu uso muito na minha clínica, que é a metáfora e o humor. Eu acho que são duas estratégias muito importantes de promoção de saúde mental, para ajudar a nomear, inclusive para conseguir, às vezes, tirar o paciente de um sofrimento profundo, sabe? E aí, então, foi sobre a metáfora, tanto na fala do paciente quanto na interpretação do analista. E uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu comecei a dar aula, eu me formei, o meu doutorado foi no Laboratório de Psicopatologia e Psicanálise, então eu fui supervisora num hospital psiquiátrico aqui em Brasília, o maior hospital psiquiátrico do Centro-Oeste, que ainda é bastante hospitalocêntrico. Brasília, infelizmente, a gente era o segundo lugar, pior lugar em saúde mental no Brasil, e agora a gente é o último. O Acre conseguiu nos ultrapassar, né? E aí, nesse estágio, as alas masculinas e femininas eram separadas, começou a ficar muito evidente que a forma, o discurso, o relato do sofrimento, a forma de sofrimento era muito diferente de homens e mulheres. Era muito comum na ala feminina, que as mulheres queixassem muito sobre o amor. Então, assim, esse canalha me abandonou, o cretino tem um amante, ele pega o nosso dinheiro todo e agora gasta com ela. Então, assim, tinha muito sofrimento. E é interessante porque na ala masculina o sofrimento geralmente vinha com a questão do trabalho ou aparecia muito no delírio através da virilidade sexual. Então, o cara chegava e falava assim, você sabe quem é minha namorada? Eu sou casada com a Angélica, mas eu traio ela com a Kelly Key. Ou senão, assim, eu tenho 40 namoradas. Aí eu, nossa, mas como você dá conta? Ele, tendão aqui é bom. Então, uma hipervirilidade. O cara era um fodástico. No caso das mulheres, em geral, a quebra se dava numa posição mais de queixa, de queixume, mas mesmo no caso do delírio, não se quebrava com essa lógica desse conteúdo. Então, as mulheres, por exemplo, uma paciente que me chamou muita atenção, ela dizia assim, você sabe quem é meu namorado? É o Brad Pitt, Obama, Bush. Então, assim, ela botou um monte de nome de homem, o cara era o pica da galáxia. Mas isso é muito importante. Ela nunca era a pica da galáxia. Na ala masculina, às vezes eu chegava lá, o cara, e aí? Você passou para pegar os 500 mil que eu te dei? Passou lá no Itaú? Né? Por que você vem com esse carro velho? Vem no meu helicóptero. No caso das mulheres, ela era desejada por alguém que era muito importante. Então, começou a se delinear coisas que eu já escutava na minha clínica particular, no consultório, e a gente fez pesquisa sobre isso. E não só isso também. É interessante dizer que muitas das ideias das minhas pesquisas surgem do ordinário, de ter um olhar de estranhamento daquilo que é ordinário, que passa batido e que se transforma em extraordinário. É o nosso olhar que faz essa passagem. Então, tinha um sonzinho muito velho que tocava uma rádio na ala feminina, e aí um dia tocou aquela música Chora, me liga, implora meu beijo de novo, e a mulherada literalmente foi loucura, dançando e fazendo caretas, e rolou uma catarse muito clara para mim. E ali eu falei, gente, eu vou começar a usar música e dança para fazer intervenção. E aí eu não curto muito sertaneja, mas eu tinha um aluno que curtia muito. Eu falei, Gustavo, preciso que você faça uma seleção de música sertaneja,
mostrando exatamente o que essa música mostrou, o contrário da queixa dessas mulheres. Então, assim, agora você quer me beijar, você quer me encontrar, beijo, me liga, te encontro na saída, vou viver minha vida, era outra música, não sei se todo mundo aí lembra. E foi muito interessante, a gente fazia uma vez por semana e a gente contabilizou as contenções. Então, para quem ainda não chegou nessa fase aí do curso de psicologia, ou quem não é da psicologia, a contenção é a última intervenção, é muito violenta. Você prende o paciente no leito, é para impedir que ele se autoagrida ou agrida outros pacientes. Então, deve ser a última intervenção, porque às vezes ele passa horas ali. E o que chamou a atenção é que no dia dessas oficinas, esse tipo de intervenção foi zero. Então, assim, eu não curei, mas eu tive redução de danos. Então, o gênero começou, isso é muito importante dizer, gênero não foi a minha área de origem. Apesar de eu sempre ter interesse, eu não tive a oportunidade de estudar gênero no meu curso de graduação, não se falava disso. Mas gênero entrou pela porta dos fundos, e aí cada vez mais se tornou para mim evidente que era impossível falar de saúde mental no Brasil sem falar de gênero, e racismo também. Então, esse é um ponto importante. Uma outra coisa também, por onde os estudos de gênero apareceram, eu estava conversando com um amigo meu gay, e aí um outro amigo nosso que é gay, que é amigo dele, eles estavam meio brigados, e aí ele chegou para falar com a gente, falou alguma coisa para esse meu amigo assim, cara, vai tomar no cu. E esse meu amigo falou, quem me dera. E foi muito hilário, eu comecei a rir, todo mundo riu, mas aí eu comecei a parar para pensar por que certas palavras a gente usa e tem um caráter ofensivo. Por que tomar no cu vai ser uma coisa ruim? E aí eu comecei a estudar isso. Então, venho estudando xingamentos e relações de gênero em múltiplas facetas, já tem uns 13, 14 anos. E foi muito interessante perceber como os xingamentos mantêm valores da nossa cultura, valores que são históricos. Então, essas duas pesquisas também foram conversando e acabaram desaguando nesse livro que Manuela falou, que é Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, onde eu proponho categorias analíticas para a gente pensar esses processos de subjetivação, para a gente gendrar a nossa escuta dentro da psicologia e gendrar as nossas intervenções. Então, eu poderia pegar essas categorias e reler tudo que eu publiquei até esse livro. É muito claro ver como essas categorias elas são fruto de uma escuta e de uma prática clínica. Isso é muito importante, gente. Quer dizer que eu não criei da minha cabeça, ou até partir dos estudos de gênero e tentei aplicar. Não, isso veio da clínica, da escuta das pessoas. Então, foi assim que gênero surgiu como tema de pesquisa. Agora, é muito importante dizer que eu sempre fui feminista, tá? Desde criança, eu não sabia que isso tinha nome. Mas, assim, sempre me incomodou o lugar onde a sociedade, a minha própria família tentava me colocar. Assim, eu era extremamente estudiosa, gostava de coisas que a maioria das meninas, das mulheres não gostavam, os meus assuntos, as coisas que eu gostava de fazer. Então, esse incômodo do processo de mulherificação sempre esteve presente na minha história de vida. Né? Estudar o feminismo foi dar nome a isso que eu já era, que eu já sentia, que eu já falava, só que eu não tinha teoria. Então, isso surgiu a partir dessa escuta, e é isso. Eu acho impossível pensar saúde mental no Brasil sem pensar racismo e sexismo. E acho que é muito importante isso que você está falando, né, Valesca, de que essas coisas vêm de observação, né, e não, eu inventei que eu quero estudar isso agora. Muito importante. Porque tem dizem de coisas que formam quem a gente é, né? Que vem de antes da gente nascer, quando a mãe descobre que vai ser uma menina, isso já quer dizer várias coisas, né? Antes da gente chegar no mundo. Assim. Eu acho que é muito importante destacar isso, porque assim, eu já vi falando, então, ativismo na psicologia não tem nada a ver, gente, isso veio da escuta. E é engraçado, uma vez eu dei uma palestra, um amigo meu foi assistir, psicólogo, no outro dia ele me escreveu, impressionante, uma coincidência, hoje no meu consultório só deu dispositivo amoroso. Eu falei, não é impressionante, é que você não estava ouvindo. Então, assim, a criação de categoria é importante, porque também refina a nossa escuta para a gente não deixar passar coisas que são fundamentais na vida daquela pessoa e que a gente não tá se havendo. Inclusive, a psicologia, do jeito que a gente estuda em geral, ela é muito acrítica. Porque quem fez as teorias psicológicas foram homens, brancos, heterossexuais, europeus e norte-americanos. Em geral, como é que é a teoria? Eles fazem pensando no homem. Aí depois eles dão um jeito, não, agora vamos encaixar aqui a mulher. É muito ruim, gente.
E o quanto que é incômodo, eu já ouvi, inclusive, de colegas da psicologia, pesquisadores, agora você vai falar dos homens. Quem é você para falar dos homens? Ontem eu recebi uma mensagem de um estudante de psicologia, qual é o seu lugar de fala para falar dos homens? Meu lugar de fala é uma pesquisadora. Vocês passaram 2000 anos falando das mulheres, sinto muito, agora vocês estão na Berlinda e vão ter que ouvir também. Porque homem falando de homem, gente, a chance de passar adiante isso que nunca é nominado dentro dos processos das masculinidades que estão profundamente adoecidas é muito grande. Então, realmente, assim, eu acho que agora a gente tem uma contribuição importante, né? Pois é. E dentro desses dispositivos, queria que você falasse um pouquinho para a gente como que funciona, como que você viu os dispositivos amoroso e materno, né? E o dispositivo também da eficácia. E às vezes uma coisa que eu fiquei curiosa também, que a gente se falou um pouquinho, mas dentro da pandemia, assim, se teve alguma coisa que mudou, o que aconteceu? Tá, então olha só, vamos lá. Eu tive duas influências muito fortes na minha formação. Uma que foi a psicologia sócio-histórica, né? Meu orientador foi o professor Fernando Rey. Ele, assim que ele chegou no Brasil como professor visitante, inclusive foi o orientador do meu primeiro livro, que é Subjetividade Social na Escola, onde eu tratava dos processos de subjetivação, a relação entre o social e o individual, o sujeito. E também o professor Francisco Martins com a ideia de psicopatologia com TH, que tem a ver com disposição afetiva fundamental. Entendeu? Então, eu acho que a ideia de dispositivo é uma ideia que vem do Foucault. Através desse conceito, a gente consegue linkar quais são esses processos histórico-culturais, portanto, são processuais, são gerúndio, não são substantivo. Como é que eles conformam? Eles criam um caldo que conforma os modos específicos de ser de uma determinada época, homens e mulheres. Em culturas sexistas, esse processo de subjetivação, ele é profundamente binário. E aí vem uma crítica também hoje, porque tem muita essa ideia de não binário. Gente, isso como objetivo é maravilhoso, mas a gente precisa de categorias binárias para dar conta dos processos binários que têm adoecido binariamente as pessoas. Pular esse processo é um equívoco, Inclusive, nomear faz parte desse processo de desconstrução. Então, existem caminhos privilegiados, diferenciados de tornar-se homem, tornar-se mulher, hoje no nosso país, e que são frutos de processos históricos. No meu livro, na frente de cada dispositivo, né, de capítulo sobre o dispositivo, tem o processo histórico de conformação daquele dispositivo até chegar no presente. Eu acho que isso é muito importante. Então, para as mulheres, os dispositivos são o dispositivo amoroso e materno, e para os homens, o dispositivo da eficácia. Vou falar de maneira sucinta de cada um, tá? Então, o dispositivo amoroso, que eu considero a principal forma de vulnerabilização das mulheres, tem a ver com uma forma de amar que a gente aprende, que é identitária. E aprende como? Através, isso eu mostro no livro, das tecnologias de gênero, que são produtos da cultura, que não apenas retratam essas diferenças de valores, crenças e ideias de gênero, mas tem um caráter ativo, de criar, de incitar, de conformar. Então, música, desenho, filme, eu convido a quem está aí ouvindo, que entre lá no canal do YouTube, porque tem, por exemplo, uma live que é sobre as músicas sertanejas e essa pedagogia do amar para as mulheres. Você está lá cantando, nem está se dando conta do que isso está conformando em você. Comédia romântica, né? Filmes, às vezes, assim, que você assiste na sessão da tarde, A Bela e a Fera. Princesa da Disney. Isso, Ariel, né? Ariel, Pequena Sereia. Você tá lá, ai, que gracinha, que lindo. Perdeu a voz, colo do macho. Exatamente, que mostra, geralmente, as tecnologias de gênero voltadas para as mulheres colocam que o amor como a coisa mais importante. Mesmo quando você tem a história de uma cientista, de uma presidenta, se ela é solteira, ela se apaixona pelo mocinho, ela se torna uma mulher atrapalhada, abestada, vira um imbecil, tá? Então, o que isso nos mostra é isso, que a coisa mais importante é que você tem que ter um homem, porque uma mulher solteira com certeza deve estar infeliz, né? É a mesma coisa quando nos perguntam, e aí, tá namorando? Aí você fala que não, a pessoa, nossa, a cara de pena, né? Nossa, uma moça tão bonita, deve ter um defeito para estar encalhada na prateleira do amor. Então, a gente sempre entende a solteira no Brasil, e isso é um discurso historicamente construído como aquela que foi preterida que ninguém quis. Nunca uma mulher que pode, inclusive, ter muitos benefícios de estar sozinha, né? Numa cultura sexista, inclusive, ser solteira é um fator de proteção para a saúde mental das mulheres.
Bom, então, dito isso, como é que é essa forma identitária de amar? Quer dizer que a gente aprende que o valor da nossa mulheridade depende de ser escolhida por um homem. A nossa autoestima é terceirizada. A gente aprende que para se sentir desejável, a gente precisa estar sendo desejada por alguém. Então, o que eu escuto na clínica? Nossa, Valesca, tem 2 anos que ninguém quer nada comigo. Pode até ficar, mas não quer namorar. Tô feia, tô velha, tô acabada, tô enrugada, tô com espinha. Então, a autoestima vai lá para baixo. Olha que coisa louca. O outro fica totalmente poderoso. Essa é uma frase do meu livro que eu gosto muito, que diz assim: na nossa cultura, os homens aprendem a amar muitas coisas e as mulheres aprendem a amar os homens. A gente se torna amor-centrada. E a gente coloca toda a nossa energia, ou boa parte dela, na relação, em arrumar alguém e manter essa relação. A metáfora que eu criei para a gente entender o dispositivo amoroso é a prateleira do amor. Então, a gente se subjetiva na prateleira do amor. E essa prateleira, obviamente, tem espaços, lugares desiguais. Ela é mediada por um ideal estético, historicamente construído, sobretudo do começo do século passado para cá, que é branco, louro, magro e jovem. Então, quanto mais distante desse ideal, pior o seu lugar. Quem está no pior lugar são as mulheres negras, a prateleira é racista, né? A gente tinha um ditado popular que circulou no final do século XIX que dizia: as brancas para casar, as pretas para trabalhar e as mulatas para transar. Eu não acho que mudou muito. A mentalidade, infelizmente, no Brasil ainda é profundamente racista e escravocrata. Mas, junto com as mulheres negras, a gente tem as mulheres gordas, as mulheres velhas, as mulheres com deficiência, as mulheres indígenas. Isso é muito importante. Por quê? São as mulheres que geralmente permanecem sozinhas na vida adulta. E não por escolha, mas por um preterimento afetivo que também é construído nos homens. Gênero é sempre interacional. Então, isso eu vi na pesquisa que eu fiz dos grupos de WhatsApp masculinos, há uma hiperobjetificação dessas mulheres que estão no pior lugar da prateleira. Elas são vistas como para fuder e não para namorar, para bancar, para ter uma relação afetiva. Mas mesmo quem aparentemente possa estar num lugar bom, imagina, Gisele Bündchen jovem, né? Esse lugar, na verdade, é um engodo, porque se você envelhecer, se você engordar, enfim, o corpo vai mudar, né? Se você tiver a chance de sobreviver aí, Covid, ou viver vários anos. E aí, essa é uma questão importante. A prateleira ela é boa para os homens, porque eles são eleitos como avaliadores físico e moral das mulheres. Quer dizer que qualquer perebado se acha no direito de nos avaliar. Então, é o Paulo Guedes falando da mulher do Macron. Não tem espelho em casa, né, gente? O Bolsonaro julgando a beleza de alguém. O bicho é feio pra cacete, tá? É aquele cara que é um galinha, pensa aí, no curso de psicologia, come todo mundo e fala, não vou namorar fulana porque ela é uma piranha. Surreal. É porque dentro de gênero, os homens são eleitos para avaliar a prateleira do amor, as mulheres, mas quem avalia os homens são os próprios homens na casa dos homens. Então, o dispositivo amoroso, ele nos coloca nesse lugar de vulnerabilidade, onde o botão que aperta é fazer a gente se sentir especial. Nossa, Lívia, nunca encontrei uma moça como você. Você mudou a minha vida. Antes eu não queria nada com ninguém, eu dizia que eu não queria casar, mas mudou, agora eu quero ter filhos. Então ele te faz se sentir diferente de todas as outras. Porque a prateleira, o fato de a gente se subjetivar na prateleira, nos faz também nos subjetivarmos umas em relação às outras pela rivalidade. Porque ou eu quero ser escolhida, então ou eu quero brilhar mais que a coleguinha ou apagar o brilho da coleguinha. E quem lucra com essa rivalidade são os homens. Né? Aquela história da ex da atual brigando, que aí você fala, nossa, deve ser o Brad Pitt, é um perebado. Porque os homens acham que a briga é por eles, quando a briga é pela chancela do valor de mulheridade do ser escolhida. E às vezes nem interessa esse homem, entendeu? Então, esse é um ponto muito importante. E que não é desconstruído nas relações lésbicas. Eu acho que é muito importante dizer que subverter a orientação sexual não subverte os dispositivos de gênero. A gente tem, em geral, no mundo lésbico, o fortalecimento desse dispositivo amoroso. Só que a diferença é que as relações heterossexuais são assimétricas. Então, assim, como a gente é amor-centrado, a gente dá 1.000 e recebe 10. E quem de nós recebe 20, a gente acha que tirou a sorte grande. Nossa, ele te liga à noite para saber se você chegou bem. Nossa, ele leva um lanchinho um dia que você não pôde almoçar. Gente, isso é o mínimo. A gente está tão acostumado a receber cocô, né, miséria, tipo esmola amorosa, que quando nos dá um pouquinho mais, a gente acha que é uma maravilha. É falta de parâmetro mesmo, tá? E aí, no caso das mulheres lésbicas, a gente tem uma mulher que alimenta a outra no dispositivo amoroso, então são relações no Brasil mais simétricas, menos assimétricas. Então, acho que esse é um ponto importante. É importante também destacar, né, como eu falei,
é que o casamento é um fator de risco, porque em geral é assimétrico, em países sexistas como o Brasil, mulheres casadas têm mais depressão e ansiedade. O casamento só é um fator de proteção para a mulher quando? Quando são relações simétricas e de parceria, que no Brasil são bem raras, né, gente? Diferentemente para o homem, o casamento é sempre um fator de proteção para a saúde mental do homem, por isso que o fator de risco para a saúde mental dos homens é ser solteiro, viúvo e separado. Rapidinho, eles arrumam outra mulher, outro dispositivo amoroso, porque o nosso dispositivo amoroso nutre afetivamente os homens. Enquanto a gente está ali dedicada a eles, eles estão dedicados à vida deles. É ótimo, Vira né, uma gente? mãe, né? Vira uma mãe para substituir a mãe que não está mais não, lá. Vou chegar nisso, porque aí a gente tem um cruzamento do dispositivo amoroso e materno. Então, acho que esse é um ponto importante. Para finalizar, é importante dizer o papel do silêncio. O silêncio é um comportamento gendrado. Então, assim, as mulheres aprendem a se calar para cuidar do bem-estar do outro e das relações, manter as relações. Então, a gente escuta assim, ai, amiga, não briga com ele não, tá tão difícil o homem. Só porque ele bebeu, ele beijou a menina que deu em cima dele, a vida é assim mesmo, e homem é assim mesmo. Para de reclamar, você está exigindo muito, né? E se ele terminar, nossa, amiga, mas você reclamava demais. Então, assim, existe uma desresponsabilização dos homens e uma hiperresponsabilização das mulheres, inclusive em relação ao comportamento e às emoções masculinas. E também a gente precisa falar da importância do estupro no casamento. Não vou entrar muito nisso, mas quem tiver interesse pode entrar lá no blog do Saúde Mental e Gênero. Tem um artigo que eu escrevi sobre isso, que é sobre conjugalidade, que é um tema também que eu venho trabalhando aí nos últimos 12 anos, o quanto o estupro é algo comum nas relações heterossexuais. Isso me leva a dizer que eu nunca conheci uma mulher heterossexual, nunca atendi, nunca entrevistei, que nunca tivesse feito sexo pelo menos uma vez na vida sem vontade. Uma mulher heterossexual no Brasil é uma mulher que aprendeu a usar o seu corpo como objeto de barganha. O que a gente escuta é, amiga, 2 semanas sem dar, minha filha, ele vai arrumar outra. E se ele arrumar, a culpa é tua. Mas se ele ficar velho e broxildo e você quiser transar, você que se vire, se masturbe, vá correr no parque, vá tomar banho gelado, porque se você arrumar um amante, você é uma puta. Então, a poligamia consentida é somente para os homens. A monogamia é uma prescrição somente para as mulheres. Agora, o fato da mulher se submeter ao estupro no casamento, ao estupro marital, mesmo que haja aparentemente um consentimento, eu não gosto muito dessa palavra, isso não deixa de ser uma violência que impacta a saúde mental das mulheres. Já atendi várias mulheres que vieram com depressão e diziam, eu não sei por que estou deprimida, e aí aparecia, sei lá, 10, 15, 17 anos de estupro sistematicamente cometido dentro do casamento, e ela não entendia como estupro e não entendia aquilo como uma violência, tá? O dispositivo materno, ele aponta para a construção de um borramento ideológico entre a capacidade de procriar e de cuidar. Dito de forma sucinta, isso aconteceu com o capitalismo no século XVIII, consolidação do capitalismo, onde houve uma divisão sexuada do trabalho. Então, aos homens foi dado o mundo público, tudo que eles fazem lá fora é reconhecido como trabalho e digno, então, de remuneração e de reconhecimento, status, e as portadoras de útero, as mulheres, elas foram lidas como relacionadas à domesticidade, pelo fato de procriar, a gente foi vista naturalmente como cuidadora. Foi nesse momento que surgiu o discurso do instinto materno, isso é uma ideologia construída historicamente, para docilizar, para pacificar, para botar as mulheres nesse lugar de trabalho de cuidado sem receber nada por isso. E é muito importante dizer, então, que esse cuidado ele é expropriado pelo capitalismo. Então, enquanto a gente discute economia de um modo geral, existe uma economia do cuidado que é invisibilizada e quem carrega são as mulheres. E, obviamente, que a gente ainda vai ter um colorismo na distribuição desse cuidado, hiperconcentrado nas mulheres negras. Quem mais se beneficia são os homens brancos de classe média e classe alta. São os que mais recebem cuidado e menos cuidam dos outros, tá? É muito importante dizer que até o final do século XVII na Europa, era muito comum as mulheres não amamentarem os próprios filhos. Então, elas davam para amas de leite em todas as classes sociais. Então, existiam amas mais chiques, amas mais pobres, que eram as camponesas, e que houve todo um trabalho do Estado e da Igreja para convencer essas mulheres a amamentarem. E por quê? Porque o índice de mortalidade infantil era muito alto, o capitalismo precisa de excedente populacional para poder ter muita gente, pouco emprego e pagar pouco. Então, é muito importante dizer que a estratégia que foi usada não foi a obrigatoriedade, houve a criminalização de várias coisas, do aborto, do infanticídio,
para garantir isso, mas a principal estratégia foi uma estratégia sedutora. Se criou o desejo das mulheres de amamentarem, de serem boas mães. Como é que foi isso? Através do discurso de que, olha, vocês mulheres, vocês são insubstituíveis, vocês são responsáveis pelo futuro da nação. Então a mulher não tinha muito reconhecimento. Ter algum é o máximo, né, gente? Se criou um empoderamento colonizado na maternidade que só foi crescendo. Primeiro elas foram convencidas a amamentar, depois a cuidar, depois a educar, e com os desserviços dos discursos da psicologia, da psicanálise, da própria pediatria, se criou a maternidade científica, a ideia então de que a mãe é responsável pela estrutura psicológica, psíquica, pela personalidade da criatura. Então a própria psicologia chancela uma hiperresponsabilidade das mães. Quando a criança fica doente, quando ela tem algum tipo de transtorno, quando ela mata alguém. Em geral, a gente nunca pergunta pelos pais. Inclusive, nos artigos científicos, tem pesquisa sobre isso, o pai não aparece. Se o pai era violento, se o pai é ausente, se o pai é negligente. Pai negligente no Brasil, gente, é pleonasmo, tá? E isso ficou muito evidente, aí juntando já com a sua pergunta, no Covid. Inclusive em mulheres de classe média e média alta que terceirizavam o cuidado, ou pagando trabalhadoras domésticas, babás, ou podendo colocar numa creche, que é uma falha do Estado, né? Creche é direito das humanas e que não é respeitado no nosso país. Creche é fator de proteção para as mulheres. Cada vez mais isso tem aparecido nas pesquisas do meu grupo. Então, uma coisa importante é que há uma desresponsabilização dos homens no cuidado e na paternidade. Covid explicitou isso e explicitou também o classismo e o racismo. Só que o classismo e o racismo foram colocados muito em evidência. Principalmente por quê? Porque ficou muito claro essa desigualdade na distribuição do cuidado e do autocuidado. Né? Eu acho que mostrando aí o lugar de vulnerabilização, principalmente de mulheres, negras e pobres. Agora, não desconstruir o sexismo, porque, de novo, na reorganização do cuidado, quem ficou responsável pelo cuidado foram as mulheres. Então, mesmo que sejam mulheres que tinham algum privilégio, quem continuou tendo privilégio não foi questionado, foram os homens. Só para vocês terem ideia, no âmbito acadêmico, uma pesquisa demonstrou que os homens nunca submeteram tanto paper, tanto artigo. E as mulheres cientistas, mães, nunca submeteram tão pouco. Quem é que está cuidando, limpando a bunda da criança, limpando a cozinha, enquanto o homem está lá fazendo o que ele quer? Quem é que para a live do trabalho e vai no banheiro para limpar a bunda da criança, fazer cocô com a criança? Não são os pais, né, gente? Então, a gente precisa falar sobre isso. Mais de 50% das mulheres brasileiras estão fora do mercado de trabalho, estão tendo dificuldade de entrar no mercado de trabalho, porque o que elas escutam é: tá, e se a pandemia piorar, quem é que vai fazer home office e fazer o dever de casa da criança? Quem vai ficar com essa criança dentro de casa? Então, no fundo, o Covid foi tipo um tapa, um pisar na cabeça das mulheres para baixo. A gente retrocedeu para décadas anteriores da luta das mulheres pela igualdade de direitos, pela igualdade de presença no campo do trabalho e na distribuição das tarefas. Precisamos falar sobre isso. A gente fez uma pesquisa grande nacional, né, eu e mais 3 colegas da UNB, e foi impressionante. O sofrimento das mulheres, o cansaço, a sensação de frustração, é importante dizer, o contato com sentimentos inconfessáveis do tipo raiva da criança, vontade às vezes de bater, mesmo não passando ao ato, e a dificuldade de compartilhar isso com alguém, porque mesmo os psicólogos julgam as mulheres mães demais no sentido moral. A psicologia é uma puta tecnologia de gênero para as mulheres e principalmente para as mulheres mães. Eu tenho um artigo escrito sobre isso, eu organizei um livro que saiu pelo Conselho Federal de Psicologia, convido quem está aí a ler, está lá no blog o link, que se chama Aborto e Não Desejos de Maternidades, e aí o meu artigo, o meu capítulo nesse livro é sobre o quanto a ideia de maternidade não foi desconstruída dentro da psicologia, uma idealização, a ideia de que quando nasce uma criança, nasce uma mãe, isso é uma mentira. A mãe é uma função, e às vezes é quase uma violência a mulher ter que caber no formato dessa mãe que foi criada, inclusive pela psicologia. Existem muitas maternidades, existe mal-estar na maternidade. Essa maternidade, como foi construída historicamente, é pesada para as mulheres, tem efeitos na saúde mental, e a gente tem que criar espaços para pensar esse mal-estar, inclusive chamar os homens na xixa, né, gente? Eles têm que começar a cumprir a parte deles. É importante dizer que o dispositivo materno, a metáfora de base dele é o heterocentramento, que é uma metáfora que eu criei, quer dizer o seguinte,
Quer dizer que existem fortes pedagogias afetivas na nossa cultura que nos ensinam a priorizar sempre os outros. O que a gente aprende desde pequena? Primeiro o outro, segundo o outro, terceiro o outro, décimo eu. Os homens, no tornar-se homens, são marcados pelo egocentramento. Primeiro eu, segundo eu, décimo os outros. Então, os homens têm cuidado muito pouco e muito mal, e as mulheres têm muita dificuldade de dizer não. Em geral, se você diz assim, amiga, me ajuda nesse trabalho, não vai dar não, porque hoje eu tirei a tarde para ver a sessão da tarde. O quê? Nossa, que egoísta. Um homem só vai estar sendo homem, você vai estar sendo egoísta. Então, as mulheres sentem muita culpa. A culpa, em geral, é o sintoma que alerta aí que esse dispositivo materno está funcionando. Então, nas relações amorosas, gente, isso é muito importante. A gente alimenta esse homem, tanto pelo dispositivo amoroso, quanto pelo dispositivo materno. Os homens cuidam da vida deles, enquanto a gente está cuidando deles, por eles e para eles, tá? É como se fosse uma planta, que onde quem dá água e adubo somos nós, e eles só crescem. Não é à toa que a gente tem tão poucas gênias na história do Ocidente. Existe uma história, né, da conformação dessas afetividades, dessas emocionalidades. Em geral, uma mulher, para se dedicar a um grande projeto de vida, que seja uma paixão por qualquer coisa, por uma arte, pela psicologia, que vocês quiserem, ela enfrenta uma encruzilhada onde ela tem que escolher. Porque se ela se dedicar demais, ela provavelmente não vai conseguir manter uma relação, manter uma família. O que acontece é que, em geral, as mulheres abrem mão dos grandes sonhos para tentar uma coisa ali que dê tanto para continuar investindo, porque o cara não vai aceitar que você não invista no seu dispositivo amoroso, ele vai arrumar outros dispositivos amorosos. E isso não é um problema para os homens. Um homem, quando está geralmente investindo na sua carreira, na sua vida, nas suas paixões, ele é só visto como homem. Inclusive, isso é valorado, ele só está cumprindo o papel de homem, né? Que tem a ver, agora nós vamos falar, com o dispositivo da eficácia. Então, o dispositivo da eficácia para os homens é pautado, sobretudo, em duas virilidades, como se fossem dois pilares. A virilidade sexual e laborativa. Isso quer dizer que ser um verdadeiro homem no nosso país é ser um trabalhador provedor e um fodedor sexual ativo. Isso também foi conformado historicamente. A masculinidade, a gente tem que pensar no plural, masculinidades, mas existe uma masculinidade hegemônica cujos valores pautam a autoavaliação, inclusive de homens nas masculinidades subalternas, sobretudo homens negros, as masculinidades negras e masculinidades gays. A masculinidade, em geral, ela se constrói no Brasil no negativo e no imperativo. Então, o que os homens aprendem? Que ser homem é não ser uma mulherzinha. Tá chorando, tá igual a Vivi. Vivi é a irmã, então ele já descobriu que ele é um ser superior, que ele não pode se rebaixar. Então, a misoginia, que é o repúdio às mulheres e às qualidades femininas, começa a se conformar muito cedo na masculinidade. Em geral, isso nos confunde porque a gente pensa a misoginia quando ela é explicitada de uma forma muito direta. Então, assim, discursos de ódio, tipo, toda mulher merece ser estuprada. Os neonazistas aqui no Brasil defendem isso, porque a gente nasce pérfida, então estupro seria corretivo. Mas existem formas maquiadas de manifestação da misoginia, que eu venho estudando nos últimos 2, 3 anos, que é principalmente, aqui é o que eu proponho, no meu ponto de vista, a principal forma de manifestação da misoginia é a objetificação sexual. A principal emocionalidade conformada no tornar-se homem é a objetificação sexual. A principal tecnologia de gênero hoje na nossa cultura para os homens é a pornografia. E que é muito ruim, e aí é importante dizer que a gente está num momento caretíssimo do nosso país, não por um motivo religioso, ai meu Deus, que pecado, não, nada disso. É ruim pelo tipo de emocionalidade que é invocada, que é conformada. O que é a objetificação sexual? É a transformação do outro, da outra, em coisa ou pedaço de coisa. É uma relação de hierarquia, onde eu subjugo o outro. E vejam que eu falei outro ou outra, porque a objetificação sexual se conforma como uma forma de estar no mundo para os homens. E aí, a objetificação sexual, o principal grupo objetificado, certamente são as mulheres, mas também outros homens, crianças, animais, mortos. Gente, o que não falta é objeto para ser objetificado. Então, isso tem a ver com o modo de estar no mundo. Os homens têm muita dificuldade, inclusive, de desenvolver outras relações com as mulheres que passem por outro canal e são cobrados pelos outros homens. Então, na psicologia tem menos alunos. Se ele sai com as amigas para dançar, em geral, o que ele escuta dos amigos de adolescência? E aí, cara, tem cada gata na psicologia, hein? Porra, aquela mulher bunduda, gostosa, já comeu? Não, isso é um arroz, é viado. Então, a ideia de que, e mesmo que ele não concorde, às vezes ele vai falar, é bunduda, é gostosa, para poder ser aceito na casa dos homens. Então,
Isso é muito importante, esse é outro conceito, né, que veio do Daniel Welser-Lang, é um autor que eu uso muito. Imaginem uma casa onde, para você passar de um cômodo para o outro, você é testado por outros homens, para ser exatamente aceito. É muito importante dizer que não existe um cômodo final. A masculinidade é um saco, gente. O tempo inteiro o cara tem que ficar provando. Basta sentar em mesa de bar que vocês vão ouvir que é uma contação de vantagem, né? E existe um processo de embrutecimento aí, na relação com o próprio corpo, com o próprio afeto, com homens e mulheres. Essa casa, ela é gerida pelo silêncio também, mas é um silêncio cúmplice, ou seja, a cumplicidade dos brothers. Um homem se cala exatamente para se manter bem avaliado pelos colegas. Então, aquele colega que mantém uma relação de casamento pretensamente monogâmica, sai, trai, e você é coberta. Não adianta me dizer que você não trai, mas você já falou para esse cara que ele é podre, que ele é escroto? Não, você é cúmplice. Você recebe nude de uma ex-namorada de um amigo, você acha aquilo ridículo, porque ele está com raivinha e fez isso. Você falou para ele que ele é um babaca? Não, você é cúmplice. Você é um ótimo pai, mas sai para tomar cervejinha com aquele brother sexta-feira, seu amigo de adolescência, que fez um filho aí num sexo casual e que não assumiu essa paternidade, que não paga pensão. Você nunca falou que ele é um canalha? Então você é cúmplice. Precisamos dos homens tretando na casa dos homens e é esse o lugar de desafio para vocês. Eu acho que esse é um ponto importante. Né? A gente não precisa de homem palanque, homem adora um holofote. A gente já tem mulheres aí maravilhosas, mulheres lésbicas, mulheres com deficiência, mulheres negras. Enfim, gente, a gente tem mulheres incríveis para ocupar o holofote e falar. A gente precisa de vocês tretando com coleguinha e dando conta desse tranco, porque o preço é caro, né? Então, acho aquela história... Desculpa, Valesca. Eu ia falar que é aquela história, né, de que toda mulher conhece um abusador, mas nenhum homem conhece um abusador. Então, a conta não bate, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, tá lá na festa, tem um cara chavecando a menina já disse que não. Chega, porra, cara, qual é a tua, velho? Entendeu? Dá um chega pra lá. Então, acho que esse é um ponto importante. Tá numa reunião, o cara fica cortando a fala. Pô, velho, cala a boca, deixa a mulher falar. É isso, entendeu? Que a gente precisa. Sendo bem didática mesmo, né? Bom, falando sobre o dispositivo da eficácia, que são os valores, então, fundamentais dessa masculinidade hegemônica e que pautam essa autoavaliação dos homens e a avaliação dos homens em geral na nossa sociedade, da mesma maneira que a maternidade se transformou, o trabalho também. Então, o valor do trabalho só alçou essa importância máxima agora, o trabalho dignifica o ser humano com o capitalismo. E o trabalho é identitário para os homens como não é para as mulheres. Ah, Valesca, mas eu amo trabalhar. Gente, mas se você decidir parar de trabalhar e cuidar da sua família, do seu filho, vão falar, nossa, que mulher, hein? Ocupava um posto, ganhava super bem, mas que mulher de fibra, gente. Valorizou a família. Se o homem fizer isso, ele é um cafetão. É um preguiçoso, é encostado, é um explorador. Então, lembrem-se disso. Não quer dizer sobre a importância, quer dizer aquilo que é convocado em termos identitários. Então, da mesma maneira que o dispositivo materno e o amor são identitários para as mulheres, tá? Então, o trabalho, chancela de sucesso é o dinheiro e o status. É importante dizer que os postos mais altos de trabalho não estão disponíveis de forma igual para todos os homens. Quem menos acessa são os homens negros. E isso tem a ver com o processo de escravização que ocorreu no nosso país por quase 4 séculos e como foi feita a abolição. A gente não teve um processo de reparação histórica, de inserção social. As pessoas negras foram abandonadas, as mulheres negras continuaram trabalhando em profissões de subalternização, então como principalmente trabalhadoras domésticas e babás. Elas ainda são 60% dessa categoria no nosso país, e os homens negros foram simplesmente abandonados. Inclusive as famílias negras, em geral, eram mantidas pelas mulheres negras. Então o que aconteceu? Esses homens ficavam na rua, a gente teve aí uma epidemia de sífilis e alcoolismo, e o governo brasileiro, ao invés de entender isso como um problema social, inclusive causado por ele mesmo, adotou racismo científico. Isso foi visto como uma prova da degeneração da raça negra. Isso quer dizer o seguinte, gente, isso é muito importante, né? Que essa é uma parte da nossa história que a gente não passou a limpo. Mesmo hoje com as cotas, quem menos entra nas universidades públicas são os homens negros. E o que sobra para esses homens negros na casa dos homens, que é pautada pela branquitude, principalmente a virilidade sexual. Por isso que é comum na nossa cultura produtos culturais, músicas, filmes que exaltem o negão fodedor, o negão pintudo, o negão que sai comendo todo mundo, tá? Lá vem o negão cheio de paixão. Isso parece exaltar o homem negro, mas é racista.
Por quê? Porque se reconhece o homem negro somente como um animal. E não se cria outro espaço de reconhecimento identitário, da inteligência, da capacidade de gestão. E muitos homens negros compram esse discurso como uma forma de empoderamento colonizado, assim como as mulheres na maternidade, tá? Bom, sobre a virilidade sexual, e aí já estou finalizando, a virilidade sexual das virilidades no Ocidente foi a virilidade que manteve maior constância. Isso quer dizer que a gente teve virilidades em outros momentos que hoje desapareceram, tipo a virilidade guerreira, né, que depois da Segunda Guerra Mundial desapareceu. Então, em certos momentos históricos, ser guerreiro, ir para a guerra, os homens iam com honra. Era uma forma de honrar o seu próprio nome e o nome da sua família. Com o individualismo que se firmou com o capitalismo, é muito difícil um homem dizer, vou para a guerra, porque se eu morrer, meu nome ficará marcado na história. Não, ninguém quer morrer. Então, essa virilidade desapareceu. A virilidade sexual foi a que se manteve mais presente. Porém, o sentido dessa virilidade desapareceu, tá? E se transformou. Ou seja, a gente tem hoje um sentido muito específico. Para dar um exemplo, a perseguição ao cu, que hoje existe muito, né? Um homem deu o cu, então ele é gay. Você dá o cu, define a sua identidade. Essa perseguição do cu também é histórica. E ela começou pela igreja, por exemplo. E não só entre homens, mas mesmo na relação heterossexual, porque o sexo deveria garantir aí a procriação. É muito importante dizer também que essa ideia do cu como sendo identitário também serviu para a psiquiatria, para a patologização do homoerotismo. Então, a homossexualidade já é uma palavra que vem da medicina, da psiquiatria, patologizando o homoerotismo. Mas dar o cu, por exemplo, ter relações homoeróticas passivas na Grécia Antiga, era um pré-requisito para o púbere, menino púbere, antes de virar homem. Para alguém que se tivesse deferência a outro homem. E isso não marcava identitariamente ninguém. Então é importante dizer, a gente entender essas nuances históricas. Hoje, a virilidade sexual ela se pauta em duas injunções, que é feche o cu e foda. Esse feche o cu para os homens vai desde o nível do corpo ao nível existencial. Um verdadeiro homem é, em aspas, impenetrável, no cu e nos afetos, tá? E aí, o foda tem a ver com a ideia da importação de metáforas do mundo laborativo para o mundo sexual. Quantas você comeu? Quantas você conseguiu dar com o pau dentro sem ele broxar? Então, a gente hoje no Brasil, a gente é o segundo país que mais consome Cialis, que é tipo um Viagra. É muito, gente. E a gente não acredita que a gente tem uma legião de broxas, né? É que hoje não basta ser bom. É uma performance que a gente chama do enhancement. Você tem que se superar, ser excelente. A gente tem aí o consumo recreativo e é uma queixa muito, inclusive, das mulheres heterossexuais. Gente, ele transa com a performance dele. O cara quer fazer tanta coisa, ele quer transar na abajur, que às vezes a mulher tá achando uma merda, entendeu? Não é por ela como coadjuvante ali, presente com ele. Não, é ele e ela chancelando. Ele ainda pergunta, foi bom? E às vezes foi uma droga, né? As mulheres mentem muito na cama, viu, rapazes que estão aí, que vão me ouvir, né? Então, assim, quanto maior o show, aquela coisa, em geral, elas estão lá, acaba logo essa droga. E isso leva algumas mulheres, como eu já tive uma paciente, a me dizer, eu me senti um vaso de porra. Então fazia logo assim um teatro bem grande para dar o espelho narcísico que ele queria para ele terminar aquele show, entendeu? Bom, trago verdades, né? Os homens ficam muito incomodados como eu falo isso, mas enfim, gente, tem um tapa na cara, tem que falar a verdade aqui das coisas que a gente escuta, né? A clínica é o lugar do segredo, é o espaço onde as mulheres confessam coisas que elas nunca vão te falar, né? Bom, então, dito isso, é muito importante dizer como é que ficam os homens gays, porque no imaginário popular, eles são vistos como passivos. E aí, é muito comum no mundo gay o hiperinvestimento aonde? Na virilidade laborativa. Isso é muito comum ouvir dos homens gays, que eles só se permitiram sair do armário depois que eles tiveram um sucesso, um reconhecimento profissional, porque eles têm uma chancela e um lugar de reconhecimento identitário. Agora, é muito importante dizer, assim como eu falei lá no dispositivo amoroso, que subverter a orientação sexual não subverte o dispositivo de gênero. Então, gente, um grande engano, mesmo nos feminismos, é achar que nós estamos no mesmo barco dos homens gays. O mundo gay reproduz a misoginia. A gente fez pesquisa sobre o mundo gay, se reproduz uma hierarquia onde os gays que são considerados piores são os gays afeminados, as POCs, as bichinhas, que é como eles chamam, piadas do tipo, bicha quando nasce burra, nasce mulher, ainda bem que eu nasci de cesárea, porque eu não precisei passar a boca lá. Isso é misoginia. Então, desafio para os homens gays, ajudem a desconstruir a misoginia na casa dos homens gays. Então é isso, eu acho que a pandemia, como eu falei, né,
ela trouxe, explicitou, ela não trouxe novidades, ela explicitou as profundas fissuras das violências estruturais historicamente construídas no nosso país, o racismo, o classismo e o sexismo. Só que o sexismo, infelizmente, foi muito piorado e eu acho que ainda continua naturalizado. O classismo piorou, obviamente, a gente está num processo de empobrecimento da população, milhares de pessoas desempregadas, passando fome, um negócio que eu nunca achei que a gente ia voltar para este ponto. Então, assim, né, eu já tenho quase 50 anos, é triste, parece assim, voltando para a década de 80, é muito triste. Eu acho que quem é jovem não sabe o que era isso, viver num país com inflação, onde todo lugar que a gente parava tinha criança pedindo comida, é muito deprimente. Então, isso está muito claro. Só que o sexismo, ele se reproduziu, mas de uma maneira invisível ele piorou. Então, isso está tanto no desemprego de mais de 50% dessas mulheres que estão fora do mercado de trabalho e principalmente dentro de casa. Então, é mais difícil nomear, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é isso, foi ruim para todo mundo a pandemia, mas foi muito pior para as mulheres e principalmente mulheres pobres. Valesca, eu tô querendo correr daqui para minha terapia. Eu tô brincando, mas é sério, assim, eu acho que eu tô pensando como uma mulher de 24 anos, uma mulher que é nova, escutar tudo isso e perceber que a gente vive isso desde que nasceu é muito doloroso, né? Sair disso é um processo muito doído. Leia o livro, Lívia. Uma coisa assim que eu tomei muito cuidado no livro, eu passei um ano, foi um ano do meu pós-doc, eu passei um ano trabalhando uma média de 15 horas por dia de domingo a domingo. Então, assim, eu tive muito cuidado com a linguagem. É um livro, o primeiro capítulo é mais técnico, é a história da loucura com as mulheres, mas quando começam os dispositivos é uma linguagem muito acessível. Eu falo do perebado, o editor até falou, perebado eu deixo, porque toda mulher heterossexual sabe do que eu estou falando. Mesmo que, assim, seja um uso específico, nunca mais. Toda vez que vem um perebado, falar, esse é um perebado, entendeu? Nomear é muito importante. E lá tem muitas nuances. Para mim, assim, foi muito difícil algumas partes do livro escrever, obviamente, né? Porque aí também eu sou mulher, vivi várias coisas e as coisas que eu ouvi também na minha experiência na clínica. Mas eu acho que ajuda a pensar, ajuda a mexer em muita coisa. Eu fico até pensando, eu gosto de pensar, né, que aquela mulher que às vezes a gente escuta bolsonarista, racista, e ai, feminismo é um lixo, e que reproduz todo esse discurso, acho que eu, escutando tudo isso, eu gosto de pensar que é um modo de defesa, né? Porque aceitar que tudo isso não é verdade é muito difícil, né? Não é só defesa, é tentar um lugar bom na prateleira. Se ela tenta ser legal com os homens, olha, eu sou diferente, né? Então, assim, isso acontece também, por exemplo, quando eu falo das masculinidades, algumas mulheres às vezes, não, mas meu marido não é assim. Gente, você não precisa defender homem, não. Deixa eles se defenderem. Sai desse dispositivo materno, amiga. Eu acho que essa é a questão, tá? Porque a gente está falando de estrutura, gênero é estrutura. Agora, se você está muito incomodado, o problema é seu. Vá se haver aí o que fez a picada aí da mosca tá inchando. São coisas suas, né? Ontem mesmo eu dei uma palestra num congresso aí de psicologia da Universidade Estadual de Minas Gerais. E aí um homem gay me escreveu, dizendo, ai, você é muito dura com os homens, você odeia os homens. Gente, eu não odeio ninguém, não. Agora, falar a verdade dói. Não espere que eu fique falando do dispositivo materno nem passando pano. Não dá. Sinto muito, vá se haver com isso, entendeu? Nossa, sim. E eu fiz uma pesquisa também da minha iniciação científica com mulheres, assim, de um sofrimento, até o sofrimento de Andrade, que você fala no livro, e como que as mulheres, parece que quando o marido, por exemplo, todas, não foi critério de seleção, mas todas eram casadas, na faixa etária ali que eu tinha pesquisado, e como que quando os maridos começam a sofrer, elas sofrem mais que o marido depois, parece, sabe? Porque vem parece que nesse dispositivo materno. Mas aí, dependendo, vem no dispositivo amoroso. Se ela não está conseguindo se calar para poupar o sofrimento dele, ela não está sendo a boa mulher. Ela está causando sofrimento, né? O dispositivo materno aparece muito quando o homem vem com aquela ideia assim, o cara, por exemplo, é podre, é violento, faz alguma coisa, aí ele diz assim, mas ele é o traumatizado, sabe? Porque o pai dele batia nele. Gente, imagina se toda mulher que já apanhou fosse sair batendo e maltratando os outros. É a mesma coisa aquele discursinho que é muito comum na psicologia. Ai, o homem estupra porque ele foi abusado sexualmente. Cara, se toda mulher que foi abusada sexualmente nesse país saísse abusando, não ia ter pessoa não abusada.
Então, assim, vamos sair desse discurso, mimimi, sabe como? Agora é isso, desconstruir, se descentrar dos dispositivos é algo fundamental. E aí, em geral, as mulheres me perguntam, mas como? Gente, primeira coisa, estudando, lendo, tem muita literatura, leiam um livro, o meu livro que eu falei, vendo live, fazendo grupos de mulheres, porque nós nos ajudamos. Então, a Lívia conta uma coisa, eu falo, nossa, gente, eu já passei essa situação, nunca tinha pensado. Desnaturalizando, porque essas microviolências são tão incrustadas que a gente não percebe. Então, acho que esse é um ponto importante e não tenham pressa, né? Eu acho que o processo de desconstruir é um processo lento e contínuo. Eu sempre brinco, todos nós somos sexistas e racistas. A diferença é que uns estão abertos em desconstrução. Né? Então, você vai dar as suas escorregadas, às vezes me pergunta assim, então quer dizer, isso te livra de ter um perebado? Claro que não, gente. Inclusive, a chance de você ter um perebado aqui no Brasil é alta, né? Porque achar um cara legal é difícil, né, gente? Não é verdade? Então, assim, é porque a gente faz muitas concessões para dizer o cara é bacana, né? É tão baixa, vamos botar assim, o parâmetro, né? Mas a questão a diferença é que quando você trabalhou nesse descentramento, aquele sinal de alerta vermelho, ele toca mais rápido. Quando o cara começa com coisas abusivas, você salta fora do barco, você não afunda junto. Então, acho que esse é um ponto importante. Você não está livre para toda a eternidade dos perebados, mas seu faro para o perebado está rapidinho, funciona rapidinho, né? Valesca, e deixa eu te perguntar uma coisa. Como estender esse discurso e essa desconstrução para o opressor? Porque uma coisa que eu escuto muito, tanto de amigas mulheres, como de amigos negros sobre a questão do racismo, é sentir que precisa ensinar para essas pessoas aprenderem a não oprimirem, mas ao mesmo tempo tá tão cansado e falar, ai, que saco, eu não quero ter que ser escola de homem, não quero ter que ser escola de branco. Como que a gente Lívia, faz mas essa... olha só, quem está no privilégio não quer perder. Então, assim, a gente precisa de leis efetivas para começar, punição efetiva de certas violências. Por exemplo, o assédio em local público. Gente, isso é recente. Estupro no casamento tem, eu acho que 10, 12 anos que é previsto estupro no casamento, porque senão seu marido estuprasse era o direito dele. Então, eu acho que a lei tem um papel fundamental, a justiça, né? Não só em visibilizar através de leis que combatam, mas também, principalmente, a educação. Como criar outras possibilidades identitárias. Eu tenho trabalhado muito com isso. Eu trabalho no projeto Maria da Penha vai à escola. Esse ano agora, eu estou terminando de criar um baralho. Vai ser um jogo baseado nos dispositivos para adolescentes, para ser usado em escola pública, exatamente para desnaturalizar. As meninas estão, gente, pauleira. Eu tenho pena desses adolescentes rapazes. Ou eles vão mudar, ou eles vão mudar. Não vai ter outro jeito, não. Porque não estão deixando passar nada. Isso é ótimo, tá? E também tenho pensado muito no desenvolvimento de materiais para se trabalhar nas escolas. O meu primeiro livro, né, que foi orientado pelo Fernando Rey, foi uma pesquisa que eu realizei durante 1 ano e meio numa escola pública aqui em Brasília. Então, eu tenho um pé na escola, eu acredito muito na escola, como um espaço que a gente tem, a chance que o Estado tem de entrar em todas as famílias, mesmo aquelas que estão bem adoecidas, onde tem violência doméstica, onde existe muitas vezes crenças, né, que são extremamente preconceituosas. Então, é a chance de garantir aí um Estado laico, possibilidade de pensar de uma forma científica e aprender valores diferentes. Então, eu acho que é isso. E, realmente, se estiver cansado, às vezes, falar, amigo, dá uma gugada aí, né? Porque a expectativa é sempre essa. Ainda mais no caso do racismo, mais em relação às mulheres negras, e no caso do sexismo, a gente, mulher, no dispositivo materno, né? Você tem que ter paciência. E não tem, né, gente? Às vezes, realmente... Enfim, mas é isso, eles se sentem... E aí, tem que tomar muito cuidado. A masculinidade agora está na modinha. Muitos homens falando de masculinidade, criando grupos de homens, aí fica aquele mimimi, chororô, a gente chora e se abraça. Amigo, você abraçar e chorar não muda nada a sua relação com as mulheres e o privilégio que você tem. Então, aquela assim, música do Thiago York, né? Desculpa, Thiago York, mas meu Deus, eu traí porque eu fui traído. Eu fiz um post lá no Instagram, depois vejam, que é sobre essa música. Foi podre, gente. Eu não ia nem comentar, porque eu já tinha feito um comentário sobre o silêncio dos homens, que se falou de todos os silêncios, tudo que eles perdem, que eles sofrem, e tarará, mas não se falou do silêncio cúmplice.
do que mantém a casa dos homens e o privilégio dos homens. Se o patriarcado fosse tão ruim para os homens, eles seriam os primeiros agora a estar na rua. Ia ter greve geral mundial, né? É porque o que eles ganham é muito maior do que o que eles perdem. Agora, falar do que perde, ter todo o privilégio de ainda poder chorar, mimimi, olha, eu também sou uma vítima. A gente não pode esquecer, gente, que a opressão em ter que oprimir é diferente da opressão da oprimida. A gente tem uma relação de hierarquia, não é igual. Então, assim, para mim, grupo de homem que não chama, não escuta as mulheres, reproduz a casa dos homens, é um puta de um mimimi. É a mesma coisa a gente fazer o grupo dos brancos. Ah, o racismo nos oprime muito, porque a gente tem que oprimir as pessoas negras. Ai, que tristeza, vamos chorar. Não muda em porra nenhuma, gente. E a questão é, nós temos que ouvir as pessoas negras. E dói, é chato, é incômodo. Então, assim, para os homens aí, estudantes de psicologia, psicólogos, se vocês querem estudar masculinidade, escutem as mulheres. Porque é muito fácil a gente não perceber o quanto que a gente está sendo violento. Quem tem que dizer isso para a gente é o outro. Ou a outra, nesse caso. E acaba virando algo mais violento, né, Valesca? Porque fica uma coisa subentendida, né? Aquele homem que fala que entende e que olha como eu sou de esquerda, como eu entendo as mulheres. E aí parece preguiça. Que muita preguiça. O escancarado já acontece, né? Imagina o não escancarado. Ah, com certeza. Não, eu tenho muita preguiça, gente. Muita preguiça. E é isso, assim, isso está se tornando muito comum, sabe? Eu dei uma entrevista, não vou dizer para onde não, mas para um grande veículo de circulação nacional. Eu fiquei 1h30 dando entrevista sobre masculinidades. E tinha a ver com uma coisa que aconteceu no futebol e tal. Na hora que passou o programa, eles cortaram todas as minhas falas. Só saiu homem falando de masculinidade. Hello, né? E aquela coisa, ai, porque a cultura nos embrutece. Tipo assim, gente, dá pena, vamos botar no colinho. Não dá, né? Hello. Isso foi uma violência. É roubar o lugar da vítima também, né? Olha como eu sou a vítima também. É isso, mas assim, e é não dar espaço para quem é atingido por isso daí. Né? Eu acho que esse paralelo com o racismo é muito importante. Quem fala de racismo, principalmente as pessoas negras, tem pessoas estudando branquitude, obviamente, mas sobre o mal-estar e o sofrimento, então, mesma coisa das masculinidades. Só que a gente está, para variar, vendo os homens roubando esse espaço. O tempo inteiro. Pois é. Volta, né? Ah, e é isso. Ah, é aquela música do Thiago Guerra que o macho machuca. Que preguiça, gente. Preguiça. Não tem outra palavra. E é engraçado, agora vejam, eu vi várias mulheres, ai, que lindo, gente, a gente tem que apoiar os homens. Gente, sai desse lugar de dispositivo materno. Tem que apoiar nada, deixa eles apoiarem eles mesmos. Quase dando uma estrelinha, né? Parabéns aqui, ó. A gente já apoiou a vida inteira. E, né, eu quero apoiar o trabalho das amigas, entendeu? Agora, sim, é muito importante dizer que eu quase não vi homens dizendo, ai, que legal. O que eu vi dos homens é, agora ele vai comer um monte de mulher. Eu vi homens reagindo, esse cara só quer aparecer e ganhar dinheiro. Eu não acho que isso seja efetivo para desconstruir nada, tá? Eu acho que foi um grande lance de marketing e que deu visibilidade. Ele surfou na crista da onda do que os movimentos sociais e os feminismos, e estudos de gênero já vem falando há muito tempo. É um nicho para ganhar muito dinheiro. Acho que esse é um ponto importante. Os homens lucram com dispositivo amoroso em todas as esferas, gente. Inclusive na música sertaneja. Assistam lá a live que a gente fez, tá? E o quanto é sutil, né? Durante toda essa conversa, eu fui lembrando de vários exemplos do dia a dia, assim, de como tudo isso que você falou é verdade. E que às vezes a gente aponta e as pessoas falam, nossa, mas você tá exagerada, hein? Não é possível que isso é machismo. Eu tava lembrando aqui a questão das assistentes de voz, né? Da Alexa, do Google. Todas são voz de mulher. Por quê, né? A mulher e são servindo. Cantadas, e são assediadas. Então fala assim, tem homem que deixa a gravação, Alex, eu queria que você me chupasse. Surreal, gente. Mas isso tem a ver não com atendentes, tem a ver com a objetificação sexual. Tudo que dê para manifestar a objetificação sexual na piada, a gente vai aparecer. Numa situação que não tem nada a ver. Em geral, o cara vem com objetificação sexual. É podre, né, gente? Tá na hora de botar os homens na berlinda. Tá muito doentinho, tá dodói. Tem que se tratar, né? Nossa, que delícia poder conversar com você e pensar. Eu também, igual a Lívia, eu fui ficando, lembrando coisas e assim, coisa nem, assim, da semana, sabe? Que
que a gente vê, e é exatamente isso, parece que a gente se sente num... Parece que até a vozinha na nossa cabeça, nossa, mas você vai achar ruim disso mesmo? Tipo, será? É uma loucura, mas, nossa, muito importante trazer essas coisas para cá. Fiquei muito, muito feliz, Valesca, eu sou muito sua fã e adoro acompanhar tudo que você publica, as lives. Fiquei muito feliz. E para finalizar, a gente sempre pede indicações que você queira dar, às vezes de músicas, para a gente prestar atenção em alguma coisa, ou às vezes podcast, livros, o que você quiser. Ixi, vocês me pegaram. Gente, tem muita coisa legal. Tem muita coisa legal. Eu acho que, assim, deem uma olhada, porque sempre quando me falar algum ponto específico das coisas que eu falei, deem uma olhada nas referências bibliográficas do meu livro, que não deu muito trabalho. Ali tem cada pérola, cada coisa maravilhosa. Eu acho que já tem um bom roteiro para ser estudado. Uma coisa também importante, eu falei, mas eu falei só citando, eu não falei diretamente. Entre no blog Saúde Mental e Gênero, que é do meu grupo de pesquisa, porque tem um monte de link de artigo, de livro para baixar. E aí, uma coisa assim, se acostumem sempre também a ler as referências, porque são os autores que geralmente pautaram as discussões que a gente tem feito, tá? Sobre as músicas, gente, eu espero que vocês saiam bem incomodados. Assistam lá a live, esse trabalho. Essa pesquisa me deu muito prazer, né? Eu fiz com a Maria, que foi minha aluna de PIBIC. Ela ama sertanejo, então para mim também foi bem interessante, porque eu entrei em contato com um mundo que não era o meu mundo. Mas, assim, confesso que eu senti muita raiva. Às vezes, assim, eu ria, porque era uma coisa tão medonha e ridícula. Tipo, foi muito legal a gente trabalhar com essas músicas. Então, leiam, porque vai ser bem interessante também, que vocês vão ter outra forma de escutar e de observar essas tecnologias de gênero. Ai, super legal, Valesca. Realmente tem muito material, né? Acho que cada vez mais a gente tem conseguido falar sobre isso, né? Por mais que sejam passos lentos, a passos dolorosos e lentos, mas acho que tem acontecido, né? Sim, com certeza. E aí, quem é da psicologia, eu acho que é muito importante, se você não tiver na faculdade, na universidade, disciplinas que trabalhem isso, correr atrás. Então, a ideia também de criar o canal do YouTube ano passado foi criar uma biblioteca virtual. Todas as lives são pautadas em temas que a gente fez estudo científico. Então, não é achismo, não é só hipnose, eu acho que isso é muito importante. E eu acho que também ajudam a construir uma escuta com sensibilidade de gênero e pensar em intervenções usando o gênero também. Obviamente, sempre intersecção racial. Isso no meu grupo é ponto fundamental. Bom, gente, acho que então o nosso episódio vai ficando por aqui, né? Eu queria te agradecer de novo, Valesca, por ter aceitado. Acho que é uma conversa muito importante. A Manu realmente sempre falava o quanto ela queria, né, esse episódio, né, Manu? E eu fico muito feliz porque consegui conhecer o seu trabalho, eu não conhecia, conheci através da Manu. E, nossa, o quanto é uma discussão, assim, necessária, né? Muito obrigada de novo por ter aceitado. Eu que agradeço, foi ótimo, gente, um prazer enorme e obrigado pelo convite. Pessoal que está aí ouvindo, gente, sigam a Valesca, né, nas redes dela, no blog, tem muito material lá, tava dando uma olhada aqui no tanto de live, de indicação de livro, tem muita coisa para estudar, muita coisa que eu tenho certeza que ela seleciona ali com muito carinho, com muito, né, dedicação. E escutem a gente também, né? Sigam no Spotify para saber as notificações dos episódios novos. No nosso Instagram, @psicopautaoficial, a gente sempre está postando textos, a gente está postando trechos dos episódios, as indicações do convidado. Então sigam a gente lá também, para não ficar por fora de nada. Psicopauta fica por aqui. Muito obrigada a quem escutou até o final. Homens, aprendam. E é isso, gente. Muito obrigada.